Amém. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus. Vamos iniciar nosso culto de família essa noite. E eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 111. Salmo de número 111. Você encontrou? Salmo 111, verso 1, diz assim: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Amém. Eu sou apaixonado pelos salmos, por uma característica muito interessante que há nos salmos. Além de ser canções que a nação de Israel canta no decorrer de toda a história, os salmos eles são cantados. Nós lemos, né? Mas lá eles cantam os salmos. Há algumas expressões muito maravilhosas no livro de Salmos. Uma delas está bem aqui, que ele sente o prazer de render graças ao Senhor na companhia dos justos. Amém, irmãos? Não é no lado de qualquer um, é na assembleia, na congregação dos santos, na comunhão da igreja, no ajuntamento do povo de Deus. Nesse lugar, o salmista diz que ele vai render graças ao Senhor de todo o coração. Amém? Que você de todo o coração possa render graças ao Senhor, glorificá-lo, exaltá-lo essa noite, pois grandes são as obras do Senhor em nossas vidas. Você crê nisso? Desfrutamos dela todos os dias, e só o fato de estarmos aqui é a certeza que Deus continua poderoso, bondoso, misericordioso para conosco. Vamos orar? Pai, nós queremos que de todo o nosso coração te render graças e louvores, pois a tua bondade não tem fim, a tua misericórdia, Senhor, não tem fim. O que seria de nós sem a tua presença? O que seria de nós sem o teu amor, Senhor? Por isso dizemos a ti glória e honra ao teu nome, Senhor. Ainda mais na tua assembleia, ainda mais, Senhor, na companhia dos justos. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por nos unir nessa casa de oração e termos liberdade para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para bendizer o teu santo e poderoso nome, Senhor. Queremos sempre te render graças por teu favor e bondade sobre cada um de nós. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão enfermos. Oramos por pastor Gilvaldo e família. Oramos pela pastora Gisele, pelo Isaac, Senhor. Oramos pelo irmão Valério. Oramos, ó Pai, pelos demais irmãos que estão doentes nesses dias. Que o Senhor os visite com a restauração, os visite com a cura em seus corpos físicos, para que eles tenham alegria e a força, o vigor no seu corpo, para te render graças e louvores. Muito obrigado, Senhor. Nós te exaltamos e oramos por teu povo, por tua igreja, Senhor. Aleluia. Oramos pelas famílias dessa casa. Oramos porque cremos que o Senhor tem poder para mudar a vida de cada um de nós.
Que o Senhor complete a obra a qual o Senhor começou em nós. Que o Senhor complete a obra de restauração, a obra, Deus, de transformação, para que o Senhor seja sempre exaltado, para que o Senhor seja sempre glorificado através de nós, através da nossa casa, através da nossa família. Por isso eu te agradeço essa noite e oro no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória e honra sejam dadas ao Senhor. Amém. O Senhor é aquilo que nós temos de mais precioso. O Senhor é o nosso tesouro. Amém. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele que nos ampara. Nada mais importa do que a presença do Senhor sobre nós. A presença do Senhor, ela é valiosa, ela é tremenda. E que nós possamos ser tocados por essa presença. Nós possamos deixar fluir a glória do Senhor dentro de nós. Que nós possamos ser incendiados pela presença de Deus. Amém? Ele está aqui. Não há nada melhor que tua presença. Não há nada melhor que o teu perfume, que o teu amor. Não há nada melhor que tua presença. Não há nada melhor que o teu perfume, que o teu amor. Aleluia! Eu encontrei, Senhor. Aleluia! Tu és Senhor. Aleluia, tu és Senhor, o meu tesouro, vivo por ti, eu vivo por ti.
Aonde está meu coração, ali estará o meu tesouro. Aonde está meu coração, ali estará o meu tesouro. Não há nada melhor. Não há, Senhor, não há nada melhor que teu perfume, que teu amor, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu encontrei, Senhor. Glória a Deus, tu és Senhor, o meu tesouro. Vivo por ti. Eu encontrei, Senhor. Tu és Senhor, o meu tesouro. Vivo por ti. Vivo por ti. Vivo por ti. Eu encontrei, Senhor. Tu és Senhor, o meu tesouro. Vivo por ti. Eu vivo por ti. Aleluia. Glória. Glória nós te damos, Senhor. Nós somos gratos a ti, Jesus. Senhor é o nosso tesouro. Senhor é a nossa vida. Tudo está preparado aqui. A casa e meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
Senhor é santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Jesus é inigualável, só tu és santo. É o Senhor inigualável. Não há outro como tu, não há outro como tu. Não há Senhor, não há Senhor, não há Senhor. Só tu és santo. O Senhor é santo, só tu és santo. Não há Senhor, não há um Deus além de ti, não há um Deus além de ti, Jesus. Só tu és santo, só tu és. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Nós declaramos, Deus, que o Senhor é santo. Nosso prazer é te adorar, Senhor. Nosso prazer é te louvar, Jesus. Nosso maior prazer é estar diante da tua presença, Senhor. Só tu és santo. Só tu és. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Teu é o reino e a glória para sempre, teu é o domínio e o poder, amém. Amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Enche-me até transbordar, derrama tua glória. Enche-me até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória. Deus provê
Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser transformado por tua glória. Eu quero ser cheio por tua presença. Eu quero ser transformado por tua glória. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser transformado por tua glória. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser transformado por tua glória. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser transformado por tua glória. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser transformado por tua glória. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser transformado por tua glória. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser transformado por tua glória. A Bíblia declara que todas as vezes que Moisés saía da tenda na presença de Deus, o seu rosto brilhava. Tanto que ele tinha que cobrir o rosto com um véu por causa do brilho. O brilho não dele, mas da glória de Deus na vida dele. É esse mesmo brilho que precisa fluir de nós. Por isso Cristo Jesus disse: vocês são a luz do mundo. A vossa luz tem que brilhar. Porque quando nós brilhamos Cristo, o Pai é glorificado. O Pai é glorificado. Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Seja um bom empregado para a glória de Deus. Seja um bom filho para a glória de Deus. Seja um bom pai, uma boa mãe para a glória de Deus. Para a glória de Deus, irmãos. Para a glória de Deus. Sim, sim. Eu quero ser cheio da tua
presença, eu quero ser transformado por tua glória. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser transformado por tua glória. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém. Você pegue sua oferta em sua mão, venha entregar ao Senhor, ou a sua fidelidade a Ele. Você é livre para fazer isso essa noite. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Santo, santo, santo. Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela provisão, pelo pão de cada dia, pela saúde. Obrigado por continuar cuidando de cada um de nós. Que todo recurso semeado nessa casa seja bem utilizado para que a tua obra, o teu reino e a tua vontade se cumpra sobre a terra. Abençoamos cada filho teu que tem entendido e experimentado, Senhor, do poder da semeadura no reino de Deus, de semear realmente na tua obra e colher do Senhor todo o sustento, toda a provisão para a sua casa, para a sua vida. Nós abençoamos, Senhor, teu povo, abençoamos tua igreja, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nesse domingo agora que vem, dia 15, nós teremos nosso culto de missões, tá bom? Nesse domingo, no dia 21, que é o outro sábado, nós teremos o nosso curso de diaconia aqui na igreja. Pastor, como vai acontecer? No dia 21, no período das 5 da tarde até às 9 da noite, nós vamos estar aqui estudando, aprendendo sobre a diaconia. Como surgiu, qual o propósito da diaconia, qual o compromisso do diácono com relação à obra, ao serviço. Amém, irmãos? Então, no dia 21 agora de agosto, vai ser esse dia. É aberto para toda a igreja. Todo mundo que quiser aprender sobre a diaconia, você é livre para vir, tá bom? Não vai ter inscrição, não vai ter nada. Você vem, traz seu caderninho, a palavra de Deus para você poder anotar. E a gente vai ficar de 5 da tarde até um pouco às 9 horas da noite. Serão 2 momentos, tá bom? De ensino, um começando 5 horas, e aí a gente dá um intervalo, e aí segue a noite, compartilhando sobre a diaconia da igreja. Você diz amém para isso? No mês que vem, dia 11, será o dia da intercessão, tá bom? Da mesma forma, vamos começar às 5 da tarde e vamos até a noite, em setembro, aprendendo sobre o ministério e o exercício do ministério daquele que tem o chamado à intercessão. Todos nós somos intercessores, amém, irmãos? Todos nós, todo crente, todo cristão, ele é um intercessor. Ele pode não exercer, mas ele é. E aí nesse dia você vai entender isso. Nós vamos compartilhar do estudo e do ensino sobre intercessão dia 11 de setembro, tá bom? E você que quer fazer parte do Ministério de Louvor, quer conhecer o Ministério de Louvor, acha que é só vir para cá no culto cantar, aí
você vai ter um dia específico em outubro, dia 16 de outubro, vai ser o dia específico que nós vamos estar aqui, também da mesma forma, estudando e aprendendo sobre o ministério levítico, o ministério de louvor da igreja. Amém? Aí você já vai afiando a goela, se você deseja cantar, você já vai apontando o dedo, se você deseja tocar. Amém, irmãos? A gente precisa de mais irmãos que sirvam, né, na área do louvor. Assim, não é cansativo, mas seria muito bom se mais pessoas se envolvessem nesse sentido, colocassem realmente sua vida à disposição e tivessem um chamado para isso, claro, né? Tudo que vamos fazer precisamos ser chamados para aquilo. Amém? Muito bem. Estamos quase concluindo a alvenaria da nossa missão do Canaã, tá bom? Já estamos na reta final da alvenaria, graças a Deus. Desde semana passada tem tido trabalho lá, e essa semana ainda mais, ainda menos, né, por causa da chuva, que toda tarde chove. O pedreiro sobe no andame e começa a sentar tijolo, lá vem a chuva, ele desce e sai correndo. Mas está terminando, daqui a pouco a gente vai avançar para o telhado. Estamos tentando conseguir algumas carradas de aterro para lá para dentro, que vai pegar um pouquinho, né? Vai pegar umas carradinhas de aterro lá dentro, mas a obra está caminhando. Amém, irmãos? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Abra comigo Marcos capítulo 7. Vamos compartilhar esse texto. Quero falar hoje sobre honra. Desejo falar nessa noite sobre honra, um princípio fundamental no lar, tá bom? Se você gosta de anotar o tema, honra, um princípio fundamental no lar. Marcos capítulo 7, do versículo 5 até versículo 13. Todos encontraram? O Evangelho de Marcos é fácil de achar, o segundo evangelho no Novo Testamento. Vamos lá, vamos ler. Escreve assim o evangelista Marcos, verso 5. Obrigado, irmão. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, por como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Verso 9. E disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos
transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Vamos orar por essa palavra? Obrigado, Jesus. Quero te agradecer, te louvar. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra, Senhor. E queremos poder, à luz das Escrituras essa noite, desfrutar desse princípio, aprender e poder colocar em prática todos os dias, para que a nossa vida como exemplo, como filho de Deus, seja uma vida de honra, que a nossa casa viva esse princípio fundamental, que nunca deixemos de praticar no meio de nossas famílias. Que o Senhor nos guarde e que essa palavra fique retida no nosso coração, para que nós venhamos a não pecar contra o Senhor, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Muito bem. No Novo Testamento, em específico, nós vemos duas palavras no grego falando sobre honra. Você vai encontrar ela nesse texto que Jesus está falando. E aqui, a palavra no grego fala timã, algo parecido, no meu grego é muito ruim. Mas a gente encontra uma outra palavra também chamada timô, muito semelhante, que fala de duas honras, não é diferente, são com características diferentes por causa da pessoa. Amém? Esta primeira que nós estamos lendo fala com relação à família, o respeito e a honra com os mais velhos. Esta segunda palavra que eu disse para os irmãos, ela já fala com relação a alguém que tem uma posição de autoridade. Os irmãos estão me entendendo? Alguém que exerce um ofício, que tem ali um trabalho que deve ser honrado. Essas duas características, importantes para uma vida cristã e principalmente social, ela precisa estar alinhada ao nosso coração com relação àquilo que é verdadeiro. E o texto que nós acabamos de ler, nós ouvimos que Jesus, ele repreende os fariseus por causa do tradicionalismo. Eles tinham algo ritualístico para fazer. Aqui o questionamento deles não é simplesmente porque os discípulos não lavam a mão antes de comer. A tradição e os rabinos mais antigos dizem que por eles terem contatos com os ímpios, com os romanos, eles só almoçavam, só jantavam depois de tomar banho, de se assear, de fazer todo um ritual para se purificar. Você está me entendendo? Sendo que os discípulos não faziam isso. Chegava com fome na casa dos outros, lavava a mão, comia. E eles ficavam admirados, e questionaram Jesus por causa disso. Porque eles não viviam as tradições. E por não viverem as tradições, Jesus estava sendo questionado por isso. E em muitos momentos das Escrituras, dos Evangelhos, nós vemos que os fariseus questionam Jesus por causa dos discípulos. No próprio Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós vemos que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus estavam jejuando. E eles viram para Jesus assim: os teus discípulos não jejuam? Não, a gente está jejuando e eles não jejuam. Então Jesus, em muitos momentos, foi questionado por causa do estilo de vida dos discípulos, por aquilo que eles faziam e por aquilo que eles deixavam de fazer. Você está me entendendo? Então, questionado com relação à nossa vida, nós sempre seremos. Só que Jesus aponta algo muito mais importante diante dos fariseus. É que eles estavam mais preocupados com as tradições do que com o mandamento. E isso, irmãos, é um perigo, porque por mais que as tradições possam ter sido passadas de geração em geração, se ela estiver em desacordo com a palavra de Deus, nós devemos ficar com a palavra de Deus. Amém? Por mais que aparentemente possa parecer algo religioso, algo sacro, se não estiver de acordo com as Escrituras, nós ficamos com a Bíblia, com a palavra de Deus. Amém? Quando Jesus responde aos fariseus, ele cita aí o profeta Isaías, capítulo 29, verso 13. Ele diz que bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Por quê? Porque vocês me honram com os lábios, mas com o coração estão longe.
E aqui começa algo profundo para nós com relação ao princípio da honra. Honrar os pais não é daquilo que nós falamos. Honrar aos pais é daquilo que nós fazemos. Porque eu posso falar que honro meu pai, mas eu desobedeço todos os dias. Isso não é honra. Eu posso encher a minha boca de palavras honrosas, mas as minhas atitudes serem tudo ao contrário daquilo que eu falo. E isso também não é honra, isso é hipocrisia. Amém? É com H também, só que não é honra. O cuidado que Jesus declara sobre a vida dos fariseus é que não adianta eu falar que eu honro a Deus se a minha prática não condiz com aquilo. E ele cita esse texto, irmãos, especificamente juntando, unindo o princípio da honra com a família, com o pai e com a mãe. Então entenda, muitos filhos dizem que honram os pais, mas não honram de verdade. Por quê, pastor? Porque o desobedecem. Não tem maior honra aos pais do que uma vida de obediência. Não tem. Mais do que eu dizer, é eu praticar, é eu fazer, é eu viver realmente os mandamentos e a obediência aos meus pais. Amém? A honra está mais relacionado ao que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. Quando Jesus cita esse texto de Isaías 29, ele traz à memória deles um mandamento e algo que era vivido por eles na época. O que é o Corban, pastor, que está descrito no verso 11? Corban era, o filho estava vivendo sua vida e seus pais, agora idosos, estavam precisando do auxílio deles, precisando de ajuda financeira. O filho, ele poderia, preste atenção o que é isso, dizer para o pai: não, pai, eu não tenho, porque o que eu tenho eu já ofertei ao Senhor, é uma oferta ao Senhor, eu não posso te ajudar. Você está me entendendo bem? O filho, ele tinha essa liberdade por causa desse corban, dessa atitude de dizer que era oferta a Deus e não ajudar os seus pais em nenhuma necessidade. Sendo que Jesus é muito sincero, Jesus é muito claro em dizer para eles que vocês estão vivendo as tradições e negligenciando o mandamento de Deus. Vocês estão trocando o mandamento de Deus por aquilo que vocês acham e praticam como tradição. E o que mais me impressiona no livro de Marcos, porque essa mesma referência, essa mesma história, esse mesmo texto está descrito também em Mateus capítulo 15. Só que Marcos, ele diz algo muito interessante, eu quero que você atente para isso. O finalzinho do verso 13, o Ramon pode até colocar aqui para nos ajudar. Jesus diz que eles fazem muitas outras coisas semelhantes a essa. Amém? Então entenda, Jesus não está dizendo que era só o corban, que era só desonra com os pais com relação à necessidade. Mas eram muitas outras coisas que eles faziam por tradição, mas não por obediência à palavra de Deus. Que eles negligenciavam o mandamento, e o mandamento primordial, irmão, para uma vida cristã saudável dentro da família, que é a honra. Se você não honra seu pai e a sua mãe, você não honra a Deus. Não tem como. Não tem como. Se você não honra seus próprios pais, muito menos o Senhor. Por quê, pastor? Porque quem lhe deu seus pais foi o próprio Deus. Nós não escolhemos pais, Deus nos dá os pais. Amém? E se toda a autoridade é constituída por Deus e eu desonro a autoridade, eu estou desonrando o próprio Deus. Então eles estavam descumprindo, e aí eu quero que você olhe para essa palavra, por favor. Versículo 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E o que é negligenciar? É conhecer e não praticar. Amém, irmãos? Diga comigo: negligenciar é conhecer o mandamento e não praticar.
Isso é alguém negligente, que conhece o que deve fazer, mas não faz. E aí eu convido você a abrir mais um texto comigo, por favor. Mateus 21. Não desmarca aí, nós vamos voltar para esse texto. Mateus capítulo 21. Jesus conta uma parábola que vai nos auxiliar muito na compreensão do princípio da honra. Mateus 21, versículo 28. Você achou? Mateus 21, 28. Jesus conta uma parábola aos mesmos, aos fariseus, e diz assim: e que vos parece? Verso 28. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Diga glória a Deus por isso. Preste atenção que Jesus está contando para eles. A honra vai além daquilo que eu falo. Porque o primeiro falou que ia, mas não foi. O segundo disse que não ia, mas ele se arrependeu e foi. Então a honra, contado na parábola, está pela ação e não pela palavra. Por isso Jesus disse para eles que vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está muito distante. Por quê, pastor? Porque tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer procede do nosso coração. Não só as palavras que falamos, mas principalmente aquilo que fazemos. Se o nosso coração, irmãos, está tenebroso, todas as nossas obras são tenebrosas. Amém? Porque nós enchemos a boca para dizer: não, porque meu coração me levou a fazer isso. Até aquilo que é ruim. Por isso eu posso falar muito sobre honra, mas o que vai realmente revelar se eu vivo o princípio da honra com meus pais é o quanto eu os obedeço. E interessante olhar para Mateus 21 é que eles sabiam. Por isso que eu falo sobre a palavra negligenciar no verso 8 de Marcos 7. Porque eles sabiam que o filho que honrou foi aquele que se arrependeu e foi. Eles sabiam disso, que o mandamento de honrar os pais está sujeito, relacionado, atrelado àquilo que nós fazemos. Mas eles assumiram a postura de dizer assim: não, mas o meu recurso eu vou ofertar ao Senhor, eu não posso honrar os meus pais. Você está me entendendo? Volte para o capítulo 7 de Marcos, por favor. Quando Jesus cita Moisés, no versículo 10, posso ler com você? Marcos 7,10, tá bom? Segue aí comigo, por favor. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Quem maldizer a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. O filho que não ajudasse o pai, que não honrasse o pai, ele deveria morrer. Só que, pela tradição, agora meramente humana, eles estavam dizendo que o filho poderia fazer isso e não morrer. Eles estavam não somente conhecendo os mandamentos, mas negligenciando a prática dos mandamentos, desonrando não só os pais, mas principalmente o próprio Deus, pois eles não estavam obedecendo aos seus mandamentos. Amém? Quando você olha para o texto que lemos em Mateus 21, a parábola, é muito importante você entender que, quando Jesus fala que os publicanos e as meretrizes iriam ser primeiros, não era pelo fato deles estarem no reino de Deus primeiro, porque isso só acontece pelo arrependimento. Um pecador que conhece e reconhece que é pecador, ele se arrepende dos seus pecados. Amém?
por isso ele adentra o reino dos céus, ele nasce novamente. Mas os religiosos que conhecem as Escrituras, mas não se arrepende, ele não entra. Ele continua sendo barrado no baile. Você está me entendendo? Impedido de adentrar ao reino de Deus, não é por falta de conhecimento, é por falta de prática. Por isso o apóstolo Paulo é muito incisivo em falar à igreja e escrever à igreja dizendo assim: não sejam só ouvintes, mas praticantes. Aleluia. Eu não preciso só ouvir sobre honra, aprender que eu preciso honrar meus pais, eu preciso fazer isso, honrar realmente os nossos pais, honrar a família que Deus nos concebeu. Amém. Nós podemos invalidar o mandamento pela não prática daquele mesmo mandamento. E eu vou lhe explicar isso calmamente. Amém, irmãos? Fique atento comigo, por favor. Efésios 6, Paulo diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Sim, você está aqui comigo. Qual é a promessa da honra? Você viverá muitos dias. Então, a promessa de alguém que honra é a longevidade. Aleluia. Porém, a desonra, o fruto dela seria a morte imediata. O filho que desonra seus pais, o texto de que nós estamos bem aberto na nossa frente, Marcos 7,10, diz que o filho que maldizesse seu pai deveria morrer. Morte. Isso implica também, e preste atenção nisso, por favor, os pais, eles tinham a autoridade. Olhe bem para o seu pastor, por favor, preste atenção nisso. O pai, pela rebeldia do filho, ele poderia pegar o seu filho, levar diante do povo, dizer assim: este aqui é rebelde, e aquele filho ser apedrejado até a morte, para não desonrar a família e principalmente a Deus. Você está me entendendo? Porque a rebelião para Deus é a mesma coisa que o feiticeiro. O rebelde e o feiticeiro é a mesma coisa para Deus. E o pai, para fazer isso, mais do que ter conhecimento, ele tinha que ter coragem. Não é verdade? Imagina você entregar seu filho para ser morto, porque ele era rebelde, porque ele não lhe honrava. Quantos de nós faríamos isso? Muitos de nós nem corrigimos nossos filhos quando eles erram. Eu não vou bater no bichinho. Por que não? Se ele merece, é necessário a correção. Perceba que nosso padrão de amor e honra mudou. Nós, querendo ou não, sem perceber, negligenciamos o mandamento de Deus, de que se a criança é astuta demais, ela precisa ser repreendida, corrigida, e com a vara. Nossos filhos precisam ser corrigidos. Mas nós, pais, negligenciamos isso, dizendo: não, o bichinho não. Como diz a minha sogra: mas ela é tão magrinha, vai bater na Glória, é tão magrinha. Ela aprontava, minha sogra perto, minha sogra dizia: não, mas o bicho é tão magrinha. A olhar para minha sogra assim: deixa a senhora ir embora de casa, vou me acertar com a Glória depois. Nós negligenciamos, nós cristãos negligenciamos muitos mandamentos, por não querer fazer aquilo que a Bíblia nos diz para fazer com relação aos filhos, de corrigi-los. Por isso vemos filhos de crentes rebeldes. Por isso que a pastora lida com crianças às vezes que tomam atitude de rebeldia, porque os pais não corrigem, negligenciam os mandamentos de Deus. Você está me entendendo? Nós não podemos, como pais, fazer isso com nossos filhos.
Porque o pai que não corrige o filho, ele não o ama. Ele não ama seu filho. Posso prosseguir com os irmãos? Muito bem. Pastor, e como honrar os pais é princípio, ele deve ser vivido em ambas as partes. Amém? Tanto do filho quanto do pai. A família, ela precisa viver alicerçada sobre a honra. Por quê? Assim como a esposa deve honrar o marido como cabeça da casa, o marido deve honrar a esposa como parte mais frágil da casa. Você está aqui comigo? A honra, ela é o princípio fundamental do lar, porque ela vai nortear todos os relacionamentos daquela família. Uma família que vive o princípio da honra em todos os seus relacionamentos, ela tem por base a vida de Cristo. E eu falo no sentido de ter uma casa edificada sobre a rocha, uma casa que não se deixa abalar pelas intempéries do tempo. Por quê? Porque filhos honram os pais e os pais honram a família. Amém, irmãos? E eu quero que você abra comigo mais um texto, por favor. Você está comigo? Romanos capítulo 13. Romanos 13. Versículo 7, Ramon. Verso 7. Tá bom? Romanos 13. Verso 7. Podemos ler? Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Se eu tenho que honrar os meus pais, eu preciso pagar isso, eu preciso praticar isso. Quem eu preciso honrar, honre. Pastor, eu preciso honrar meus líderes? Sim, honre. Amém? Eu preciso honrar meus pais? Sim, honre. Pastor, eu preciso honrar minha esposa? Sim. Pastor, eu preciso honrar meu marido? Sim. É princípio, é mandamento de Deus. A quem honra, honra. Amém? Posso prosseguir? E essa palavra honra, no texto agora a qual nós estamos, Romanos 13, versículo 7, é a palavra timo, que fala de alguém que tem uma posição de autoridade, que fala de alguém que tem o ofício de autoridade. Você já viu e trata as pessoas que usam uniformes assim, não é verdade? Muitos policiais são tratados como quem? Autoridade. Há um respeito, há honra pela posição que ele está. E isso é bíblico. Amém, irmãos? Isso é bíblico. Nós precisamos viver fazendo aquilo que diz nas Escrituras. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Praticando isso como família. Posso ler mais um texto com os irmãos, por favor? 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primeira de Pedro 2,17 diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Aleluia. Como eu devo tratar todos? Com honra. Com honra. Ensinar isso aos menores irmãos é fundamental. Lembro-me quando garotinho,
Se uma criança se intrometesse na conversa dos adultos, meu irmão, se ele não pegasse uma bofetada ali, ele ia pegar depois. Não é verdade? Meu irmão, hoje a gente está conversando, o menino vara gritando, meu irmão. E os pais ficam assim, aquele sorriso amarelo de vergonha, né? Mas não tomam uma atitude. Mas não corrige o filho. E isso, irmãos, é fruto daquilo que nós vivimos. Preste atenção por quê? Porque às vezes a gente viveu, né, num regime tão duro, né, pastor Carlos Brito, que a gente quer aliviar os nossos filhos disso. Só que deixa eu lhe contar um segredo. Nós só somos pessoas educadas e respeitosas hoje pela maneira com que nos ensinaram. Nós só aprendemos a respeitar e honrar os mais velhos porque nos foi ensinado desse jeito. Ensinado. Ai daquele menino que chegasse e não tomasse bênção dos mais velhos. Meu irmão apanhava na frente mesmo, não tinha negócio não. Quer me fazer vergonha, menino? Porque, irmãos, isso era para a família vergonhoso. Hoje nós não vemos os filhos tomarem bênção nem dos pais. Pastor, isso é culpa de quem? Dos pais. Dos pais, irmãos. Não vou tratar meu filho assim com tanto rigor. Por que não, irmãos? Isso nos forma o caráter. Uma criança que respeita, uma criança que é educada. Amém? Não, pastor, fui tratado muito. Não, querido. Você não vai chegar ao extremo. Mas você vai pôr limite. Amém? Porque isso é honra, não só a seus filhos, mas principalmente ao Senhor. É honrar a Deus obedecendo os seus mandamentos, de corrigir a criança, de ensiná-la, de educá-la, de direcionar a sua vida. É você honrar a Deus. Amém? Podemos continuar? A verdadeira honra não está naquilo que falamos, mas está nas atitudes de um coração que realmente aprendeu a honrar. A honra não está naquilo que eu falo, a honra está naquilo que eu faço. E a maior prova de honra que você pode dar a seus pais, ao seu casamento, ao seu relacionamento, é obedecendo. Não tem maior honra do que a obediência. Aleluia. Jesus diz que você pode dizer que me ama, mas só é na obediência que você revela verdadeiramente o seu amor. Se você me ama, disse Jesus, então guarda os meus mandamentos. Ele não disse então fala para que todos saibam. Não. Então pratica. Vive realmente. E honrar os pais está naquilo que eu pratico como obediência. Algo que Ele estabelece sobre as nossas vidas e nós honramos. Nós honramos aquilo. Amém? Horário para chegar, horário para dormir. Irmãos, nós vivíamos assim. Nós crescemos assim, irmãos. Tínhamos horário para dormir. O menino hoje fica com o celular até... dorme com o celular na cara. Limites. Limites, irmãos, para os nossos filhos. Mas esse limite parte de nós, pais. Parte de nós. Às vezes nós deixamos sem limite demais. Sem limite demais. E isso não é bom. Porque a quem honra, honra. A quem respeito, respeito. Amém? Com quem nossos filhos vão aprender o princípio da honra? Conosco, com os pais. O marido que honra a esposa, que respeita a esposa, que trata bem a esposa, mostra para o filho como é ser alguém honroso. Um homem sendo fiel ao seu casamento, à sua aliança, revela que ele realmente trata e vive como uma pessoa que tem honra. Não naquilo que ele fala, mas naquilo que ele faz. Aleluia!
Da mesma forma a mulher que honra seu marido, e por mais que as mulheres hoje tentem não enxergar isso nas Escrituras, e às vezes por visão realmente deturpada, a honra é o maior benefício que uma mulher pode ter do seu marido, honrando ele. Se você olha para o texto de Provérbios 31, você vê que uma mulher que cuida da sua casa, que cuida do seu marido, diz os escritores de Provérbios, irmãos, será honrada por seu marido. Você está me entendendo? Será honrada pelo seu marido. Mas infelizmente a visão deturpada disso, do texto, das escrituras, do mandamento, faz com que muitas mulheres não consigam viver isso. Ver isso como um calo, se submeter como algo extraordinário para a vida de alguém. Não, irmãos, não é. É alguém que realmente decidiu obedecer os mandamentos de Deus. Honrar aqueles que Deus disse para eu honrar. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar um pouquinho? Como tem sido estabelecido esse princípio no seu lar? Quais características do princípio da honra têm sido vivido no meio da sua família, e quais desses princípios, dessas características não têm sido vivido? Como corrigir? Primeiro com conhecimento, depois com a prática desse conhecimento. Amém? Praticar aquilo que conhecemos, viver realmente aquilo que aprendemos da parte de Deus, é e sempre será a melhor forma de alguém honrar seus pais e a Deus. Não adianta eu falar bonito sobre meus pais e não obedecer aos seus mandamentos. Em vão me adoram, disse Jesus. Por quê? Porque com os lábios me louvam, mas o seu coração está distante. Amém? Você quer honrar o seu pai e a sua mãe? Junte o seu coração ao coração deles. Ligue o seu coração ao coração dos seus pais. Algo que Jesus revelou de característica para honrar o Deus Pai era ele ter o coração junto com o coração de Deus. Ele era ligado ao Pai. E isso fez com que Jesus vivesse na terra, irmãos, honrando o Pai. Amém? A maneira com que nós vamos honrar nossos pais está diretamente ligado de como nosso coração está ligado com o dos nossos pais. Porque se nossos pais nos põem limite, é porque Ele quer o melhor para nós. E se eu tenho meu coração ligado com o do meu pai, eu vou obedecê-lo, eu vou honrar. Porque eu sei que aquilo que Ele está impondo de limite para mim é para o meu bem. É para me proteger, é para me levar a um lugar mais distante. Aleluia. Precisamos ligar o nosso coração um ao outro. Marido e mulher precisam ligar seus corações, para que um possa honrar o outro, respeitar o outro. Como pastor? Tendo o coração ligado, realmente unindo os nossos corações, tratando um ao outro com honra, com respeito. Aleluia. Pai, estamos diante da Tua palavra essa noite. E eu te peço, Espírito do Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor já compartilhou no nosso interior, como princípio e como verdade, revela para nós se alguma dessas características tem faltado em nosso lar. Se tem faltado honra entre os cônjuges, se tem faltado honra entre filhos e pais, nos ajuda a corrigir isso, Senhor. Nos ajuda a consertar isso, esse fundamento no nosso lar. Queremos aprender a honrar,
nossos pais, nossos líderes. Queremos aprender a honrar aqueles que precisam ser honrados. Nos ajuda, Senhor, a nos arrependermos, como o segundo filho da parábola, ir e obedecer. Honrar ao Senhor não só com as nossas palavras, mas principalmente com as nossas ações, com as nossas atitudes. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Pai, nós queremos viver isso. Que a nosso lar, que a nossa família sejam estabelecidos sobre esse princípio. Que a nossa família, Senhor, viva esse princípio todos os dias, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, não segundo tradições humanas, mas segundo o conselho das Escrituras, pois a Tua palavra é a verdade, Senhor, e é ela que vai alicerçar a nossa família na rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré, para que nada, Senhor, nenhuma intempéries da vida venha derrubar a nossa família. Por isso te peço, não queremos negligenciar os Teus mandamentos, mas queremos obedecer. Não queremos invalidar, Senhor, a Tua palavra, desonrando, desobedecendo-a, mas queremos praticar a Tua palavra diariamente, principalmente, Senhor, em nossos relacionamentos, em nosso meio familiar. Que cada jovem, que cada homem, Senhor, e mulher que ainda tem seus pais, aprendam a honrá-los. Aprendam, Senhor, a honrá-los com seus bens, com sua vida, com sua obediência, com seu temor. Pai, que esse coração honroso possa ser gerado em nós, e o fruto desse coração cheio de honra seja uma vida de obediência ao Senhor, aos Teus mandamentos, ao Teu princípio, Pai. Que as nossas famílias possam desfrutar disso, que a nossa casa possa viver isso. Ó Pai, no nome de Jesus, nos perdoa se temos negligenciado os Teus mandamentos. Nos perdoa, Senhor, se não temos realmente vivido a honra que o Senhor nos cabe e nos pediu para viver como princípio de uma vida, Deus, longínqua, como princípio de uma vida próspera, que é honrar os pais. Nos ajuda, Senhor, nos perdoa, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos faça viver a Tua palavra todos os dias. Eu oro por cada família reunida essa noite. Creio, Deus, na Tua palavra e que ela gerará frutos no meio das famílias dessa casa. Frutos de honra, frutos que serão para a eternidade. Adolescentes, jovens, que viverão a honra do Senhor e desfrutarão do Teu cuidado em todas as áreas da sua vida, que serão bem-sucedidos, porque seus pais o abençoarão. Serão bem-sucedidos, porque dos seus pais a honra vai jorrar sobre a vida deles como bênção sem medidas. No nome santo de Jesus eu oro, Pai, e creio no Teu cuidado, creio, Senhor, no Teu amor, em trazer essa mensagem ao nosso coração essa noite. Muito obrigado, Deus. Leva-nos na Tua santa paz, nos esconde do homem mau, que o Senhor nos livre de toda investida das trevas, que o Senhor guarde nossos filhos, que o Senhor guarde, Deus, cada relacionamento, cada casamento, Senhor. Tu possas blindar o coração de um homem e de uma mulher de toda investida das trevas, que o Senhor possa blindar o coração e a mente dos jovens, para que eles possam temer ao Senhor, guardando a Sua palavra, vivendo a Sua palavra dia após dia. Que nenhum deles se desvie dos Teus caminhos e que possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Que Deus te abençoe essa noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você crê, diz amém, amém, glória a Deus. Graça e paz, Deus abençoe sua noite. Vá na paz, no nome de Jesus.